Qual iPhone comprar? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer a melhor opção para você. Fala galera, Mike Garbo aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês quais são as melhores opções de iPhone pra você que tem pouca grana ou pra você que quer fazer um investimento legal. Qual que vai ser a melhor opção pra você? E eu vou te ajudar a escolher essa melhor opção. Lembrando que todos os iPhones que eu vou falar aqui nesse vídeo, os links estarão na descrição. E esses iPhones aqui embaixo, eles são de lojas oficiais pra você não ter nenhuma dor de cabeça. Mas como assim dor de cabeça? É porque, eu não sei se você sabe, mas hoje em dia existem os iPhones de vitrine, que são iPhones que você tem que fugir e você não pode pegar esse tipo de iPhone nunca na sua vida. São basicamente iPhones com peças trocadas. E não é uma peça ou outra somente trocada, não. É basicamente todas as peças trocadas. Às vezes você olha lá dentro do sistema do iPhone e tá falando que ele é preto, mas aí você olha, ele é branco. Oxi. Além de bateria, de câmera, do microfone do iPhone, é tudo trocado. E por peças paralelas de baixa qualidade, né? Bom, se você chegou aqui nesse vídeo e você pensou em comprar algum iPhone, tanto da linha Pro ou da linha Pro Max, nas versões 12, 13 ou 14, esses que não fabricam mais, no final do vídeo eu também vou trazer uma solução pra você. Então eu quero começar já esse vídeo falando de um iPhone que muitos me perguntam, que é o iPhone XR. Mike, será que vale a pena o iPhone XR? Será que eu ainda consigo aproveitar esse iPhone? Bom, primeira coisa, o iPhone XR ele não é mais produzido pela Apple já há um bom tempo. A tela do iPhone XR é uma tela já ultrapassada, né? É a LCD. A conectividade ainda é o 4G, as câmeras são de 12 megapixels. Sem falar do design dele, que é muito ultrapassado. Ele tem somente uma única câmera. E em 2024 agora, provavelmente ele vai receber a última atualização. Eu nem imaginava que ele ia receber essa atualização, né? Foi uma surpresa pra muita gente, que é o iOS 18. Mas depois disso, é muito provável que ele não receba mais atualização. Depois agora, a gente vai pro iPhone 11. O iPhone 11, ele já conta com um processador que é o A13 Bionic. Ele parou de ser produzido pela Apple também, mas acaba encontrando um ou outro ali lacrado, mas você tem que tomar muito cuidado, porque existem várias lojas por aí que acabam lacrando o iPhone 11. Por exemplo, pega lá um seminovo sem nenhuma marca de uso, lacra o iPhone, porque lá na China, só pra vocês terem uma noção, os chineses, eles vendem somente o lacre do iPhone. Então, se uma pessoa de má fé pega o lacre, pega um iPhone que tá sem nenhuma marca de uso, um vitrine, por exemplo, ele consegue lacrar o iPhone e se você for uma pessoa leiga, você pode cair num golpe. Então, por isso, mais uma vez que eu reforço que os links aqui embaixo na descrição são de lojas oficiais pra você não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, o iPhone 11 ele também tem tela de LCD igual ao XR. A conectividade ainda também é o 4G somente. As câmeras são de 12 megapixels também igual ao XR, só que dessa vez com a abertura de 1.8, né? Melhorando um pouco mais na qualidade. Por mais que ele tenha duas câmeras já, o design é antigo. Ele possui as bordas arredondadas. Ele não é muito bom para jogos, mas pro dia a dia ali, beleza? E se você encontrar algum novo hoje em dia, você pode encontrar com 64 GB de armazenamento ou com 128. Mas Mike, você recomenda o iPhone 11? Calma que no final do vídeo eu vou te falar qual que eu recomendo mais. Agora falando do iPhone 12. O iPhone 12 ele também não é mais produzido pela Apple. Ele também possui o mesmo chip do iPhone 11, que é o A13 Bionic, só que a Apple, ela parou de vender o iPhone 12 porque ele começou a dar vários problemas. Na França, só pra você ter uma noção, foi proibida a venda do iPhone 12 lá por causa de excesso de radiação. Então se você achar algum lugar que tenha estoque antigo, olha, eu não recomendo muito pegar. Agora vamos ao queridinho iPhone 13. O iPhone 13, ele já teve uma atualização na tela, ou seja, uma tela de OLED. Teve também uma melhora na conectividade, sendo agora o 5G. O design dele já é mais atual, muito parecido com o iPhone 14 e o iPhone 15, com as bordas mais quadradinhas, né? O processador do iPhone 13 é o A15 Bionic, e o que acaba sendo mais procurado pelas pessoas é o de 128 GB de armazenamento. Teve também uma melhora na câmera, é 12 megapixels também, só que melhoraram na abertura, é 1.6 de abertura, e tem também o modo cinema. Outra melhoria que teve também foi na bateria, que nesse caso 3.240 mAh contra 3.110 do iPhone 11. Sem contar que ele vai continuar recebendo atualizações ainda durante um bom tempo. Agora vamos falar do iPhone 14. Ele é exatamente igual ao iPhone 13, só que as únicas diferenças que ele tem, eu vou te passar agora. O processador é o mesmo, mas no iPhone 14 o processador ganhou mais um núcleo de GPU, que ao invés de 4, agora são 5. E teve uma melhoria muito pequena na câmera principal. Lembra da abertura da câmera que eu falei em outras melhorias de outras câmeras? No 14, aumentou a abertura, captando mais luz e dessa forma deixando
deixando a qualidade da imagem melhor. A bateria, ela teve uma melhoria pequena também, mas pequena mesmo, viu? Aumentou só 39 mAh. E aqui foi de 4 GB de RAM no iPhone 13 para 6 GB de RAM no iPhone 14. Além de ser também um iPhone mais recente, então ele vai receber atualizações durante um longo período de tempo. E uma das coisas que me surpreendeu bastante foi que o iPhone 14, ele teve uma queda gigantesca no preço. Mas olha que louco, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o iPhone 14, ele tá mais barato do que o iPhone 13. Mas há uma semana atrás, o iPhone 13, ele estava mais barato. Então se você acabar pegando qualquer um desses dois iPhones, você vai estar muito bem servido. Mas para você acabar pegando o iPhone 13, ele tem que estar muito mais barato do que o iPhone 14, porque senão não vale a pena, né? Porque se tiver preços parecidos, compensa muito mais você pegar o iPhone 14. E agora, os iPhones do momento, o iPhone 15 e o 15 Plus. Esses iPhones, na minha opinião, eles não estão valendo muito a pena falando de custo-benefício. Porque como eles são iPhones atuais, eles estão muito supervalorizados. Você gastaria de 700 a 1.200 reais a mais para pegar o iPhone 15 e para ter o mesmo processador do iPhone 14 Pro. Bom, ele teve uma melhoria na câmera, que agora vai para 48 megapixels, só que ele não melhorou a taxa de atualização da tela. Manteve os 60 Hz e também os 6 GB de RAM. E o 15 Plus acaba sendo de 1.000 a 1.400 reais a mais do que o iPhone 15 normal, só para ter uma tela um pouco maior e uma bateria durando um pouco mais. E sem contar que ele custa quase o preço do iPhone 15 Pro. Então se você pensou em pegar um desses iPhones que eu falei, vale muito mais a pena você economizar e pegar ou 14 ou 14 Plus, ou acabar pegando um pouco mais de dinheiro e pegar um 15 Pro ou um 15 Pro Max. Porque aqui sim vai ter uma diferença muito grande. O 15 Pro ou o 15 Pro Max, eles possuem o processador A17 Pro e tem suporte também para Ray Tracing. Nesse caso ele já tem 8 GB de RAM e o armazenamento deles vai até 1 TB. O Pro tem tela de 6.1 polegadas, o Pro Max de 6.7 polegadas, ambas as telas são de 120 Hz e também OLED. Os dois possuem uma construção de titânio que acaba deixando o celular mais leve. Antes, haviam rumores de que os iPhones 15 Pro, 15 Pro Max, eles superaqueciam, mas isso a Apple já corrigiu faz tempo. Possui câmera de 48 megapixels que grava em 4K a 60 fps e teve uma melhoria também muito boa no zoom. E uma outra coisa que eles trouxeram agora também para essa linha do 15 Pro e 15 Pro Max que eu curti muito e acabo usando bastante nas minhas gravações, é que agora ele grava em ProRes, que é para quem cria conteúdos e quer fazer gravações de uma forma mais cinematográfica. O arquivo de vídeo gravando nesse formato, ele acaba ficando muito mais pesado. E tem gente que acaba fazendo até as gravações com um HD externo conectado no iPhone, para não usar o armazenamento no iPhone, né? Já grava direto no HD. Que é como se você gravasse no formato original mesmo da câmera. As cores, elas ficam bem neutras, pro editor ele poder ressaltar as cores e deixar do jeito que ele quiser. E esse formato é um formato para editores e filmmakers profissionais. E é por isso também que os iPhones da linha 15, eles vieram com a entrada USB-C, porque acaba possuindo uma velocidade de transferência maior. O 15 Pro, ele veio com uma bateria de 3.274 mAh e o Pro Max 4.422. E aí, qual desses iPhones você escolheria? Deixa aqui embaixo nos comentários. E lembra que eu te falei no começo do vídeo que para você que tava pensando em adquirir o Pro e Pro Max nas versões que já saíram de linha, o 12, o 13, o 14, que eu traria uma solução para você? Bom, vai ser agora. Para ser sincero com vocês, se eu tivesse um valor ali de mais ou menos uns 4.200 reais, eu acabaria pegando um iPhone 14 Plus. O iPhone 14 Plus, ele acaba sendo um pouco mais caro do que o iPhone 13, só que bem mais barato do que o iPhone 15. E ele tem as mesmas especificações do que o iPhone 14 normal, só que com uma tela bem maior. O 14 normal, ele tem uma tela de 6.1 polegadas, já o 14 Plus, 6.7 polegadas, o mesmo tamanho do 15 Pro Max, do 14 Pro Max. E aqui na tela tá aparecendo uma comparação de tamanho, só para você ter uma noção, entre o 14 e o 14 Plus. Ele é bem grande, bem legal. Além da tela, teve um upgrade muito bom na bateria em comparação ao 14. Ele foi para 4.325 mAh, sendo que o iPhone 14, ele possui 3.279. E o preço dele tá na faixa ali entre 4.000 e 4.200 reais. Então, Mike, agora quais são as considerações finais? Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, se eu tivesse ali com um orçamento de mais ou menos 4.200 reais, eu iria num 14 Plus, porque ele já tem uma tela melhor, uma bateria que dura mais, tem o tamanho muito legal, que é uma tela de 6.7 polegadas, mas para ser sincero com vocês, se o iPhone
iPhone 13 ele tiver um valor bem mais acessível, eu iria no iPhone 13. Agora, se a diferença for pouca entre eles, eu já iria pro 14. Mas se eu quisesse uma tela um pouco maior e com uma bateria que durasse mais, eu iria sem dúvidas no 14 Plus. Então, deixando o aviso mais uma vez, toma muito cuidado com iPhones de vitrine, com os iPhones seminovos que você acaba encontrando por aí. A dor de cabeça que você pode ter é gigantesca e eu falo isso por experiência própria, tá? E se você quiser comprar de lojas de confiança para não ter nenhum tipo de problema, os links estão aqui embaixo na descrição. É só você escolher qual iPhone quer comprar. Então, espero que eu tenha te ajudado. Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão, qual é o iPhone que você vai comprar, que eu quero estar lendo e respondendo cada um de vocês. Então, se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber notificações de vídeos futuros. Deixa seu like é muito importante para mim e me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade para você. E é isso aí, tamo junto, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!